Olá, amigos do Seara Espírita. Hoje nós vamos conversar com Dona Heloísa Pires, uma querida trabalhadora do movimento espírita, conhecedora do Espiritismo, do Evangelho de Jesus e ainda uma admiradora e estudante da obra de Herculano Pires. Nós vamos falar sobre Herculano Pires, sobre Chico Xavier e sobre Emmanuel. Nesta trilogia, neste trabalho extraordinário que eles realizaram ao longo de tantas décadas e continuam realizando, e sobre algumas obras que fizeram juntos para todos nós. Olá, Dona Heloísa. Oh, querida Mirna, tudo bem? Bem, muito obrigada por essa mais uma participação no Seara Espírita. Nossa, mas o convite para falar sobre Chico, Herculano, Kardec e Jesus é presente, né? Sempre. Vamos começar falando sobre Herculano Pires. Uma das minhas paixões. A senhora se declara sempre, não como a filha, mas a admiradora e a estudante da obra de Herculano Pires. E Herculano, com uma personalidade marcante, uma obra sagaz, ele caminha entre o estudo da personalidade de alguns nomes do cristianismo, o estudo da filosofia espírita e ainda deixa uma obra pela qual eu pessoalmente tenho um carinho extremo, O Reino. Ai, é lindo, é lindo. Como a senhora poderia resumir toda essa trajetória tão diversa de Herculano? Como a senhora apresentaria para quem começa a estudar a obra de Herculano o próprio autor? Eu diria que é um exemplo, que o que ele conseguiu influenciando os espíritas, sobretudo do Brasil, e inclusive elogiado pelo Roger da França, pelos portugueses, foi exatamente porque ele viveu o que pregava. Ele exemplificou. E a única forma de marcar presença na Terra é através do exemplo concreto. Herculano exemplificou tudo o que deveríamos ser e conseguiu demonstrar. Existem alguns livros de Herculano que transitam em temas muito instigantes, como, por exemplo, Agonia das Religiões. O que a senhora brevemente poderia falar sobre este livro? É um livro fantástico, mas quando ele fala Agonia das Religiões, é exatamente para estudar por que as religiões agonizam e por que o Espiritismo não é uma religião agonizante, é uma religião vitoriosa, cumpre a promessa de Jesus de Nazaré. Os que não leram, não estudaram, confundem às vezes. E só um pequeno grupo, que mais tarde se expressou no movimento da cepa, começaram a dizer, olha, Herculano diz que religião não existe, que religião está em agonia. Meu Deus, as religiões agonizaram aquelas que não apresentavam a verdade apresentada pelo Mestre Jesus de Nazaré. Como o Espiritismo trata dessa verdade que vem dos séculos, confirmada através de várias gerações, o Espiritismo é a religião que nunca agoniza, porque não é só religião, é ciência, filosofia e religião. É o processo do conhecimento, é a síntese do conhecimento dos homens, adquirida através dos séculos. É a religião do futuro, é a religião espírito e verdade apresentada por Jesus de Nazaré. Herculano segue este caminho da renovação e apresenta o homem novo. O homem novo. Este homem novo está surgindo, Dona Heloísa? Com alguma dificuldade, mas o importante, no tempo e no espaço apareceu o homem novo. Aparece em Sócrates, aparece em Platão, aparece em indivíduos anônimos, nos monges tibetanos. Existem hoje os médicos sem fronteiras. Então é um indivíduo que se vê como indivíduo universal. É um indivíduo que se preocupa com o próximo, tanto como com ele mesmo, que se preocupa com a terra, com a natureza, com as plantas. É um indivíduo que aparece já com São Francisco de Assis. Analisando a história do indivíduo da Terra, nós vemos quantos homens novos vieram nos convidar a segui-los. Infelizmente, acho que só agora, no século XXI, alguns estão começando a entender.
Mas Herculano escreveu o Espiritismo e chamou-o de o grande desconhecido. O grande desconhecido. Se conhecêssemos melhor, essa transformação seria mais rápida, vivenciando melhor o Espiritismo? Nossa, como haveria uma mudança! Interessante que vários conceitos espíritas vêm dos séculos e poderiam ter nos auxiliado na grande mudança. A reencarnação é incompreendida, mas veio entre os sacerdotes druidas, veio explicada por Jesus, veio na Índia, veio entre os esquimós, veio na África, e com Buda. E até hoje temos dificuldades em compreender esta lei libertadora, que não é para pagar dívida, como Herculano explica no livro O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte. Não somos indivíduos inertes presos num aquário. Somos indivíduos livres na capacidade de escolher companhias espirituais e caminhos luminosos, mas continuamos a agir como crianças tolas. Herculano diz no livro Centro Espírita: se os espíritas soubessem a importância do centro espírita, o espiritismo seria o maior movimento cultural da Terra. É para isso que nós viemos. Então precisávamos nos unir ao homem novo na compreensão do que é o espiritismo. Libertação, consolo, formação de indivíduos novos na compreensão da finalidade da vida, que é o crescimento espiritual. E a construção do reino. Do reino. E eu adoro quando Herculano diz: não entra no reino o rico orgulhoso, mas tampouco entra o pobre revoltado. O critério não é o dinheiro, nem a inteligência, o critério é a bondade. O amar ao próximo como a si mesmo. Esse livro é pequeno, um pequeno, grandíssimo livro. Extraordinário. E quando este escritor extraordinário, esse trabalhador, quanto mais o Espiritismo, encontra Chico Xavier? Os dois se afinaram, aliás, principalmente os três. Tanto que quando Emmanuel quis escrever de uma forma com jornalista, ele escolheu José Herculano Pires. E dizia sempre, Nena Galves, que é como uma irmã de Chico, publicou no livro Para Sempre Chico: Herculano é o metro que melhor mediu Kardec. Os três combinavam nos pensamentos, no modo de conversar, na amizade. Herculano adorava Chico, que apresenta na revista O Planeta como o maior paranormal de todos os tempos. Chico ia sempre visitar Herculano. É claro que iam Chico, André Luiz, Emmanuel e outros acompanhantes. Uma turma assim muito especial. E nessa época minhas crianças eram muito pequenas, eu não podia ir. Mas eu sabia as notícias, ficava feliz e fui por eu mesma durante o dia e outras vezes visitar Chico Xavier. Mas minha mãe me encantava contando que Chico tinha um fenômeno de efeitos físicos, aliás, muitos comentam que materializava perfume. Mas na humildade dele, ele não queria mostrar que ele tinha esse fenômeno. Então, quando a sala se enchia de perfume, diz que um perfume delicioso, e alguém falava: nossa, que perfume! Chico como que se encolhia e mudava de sala, como se dissesse: olha, eu não tenho culpa. Humilde, simples, querido. Dona Heloísa, os três se encontram mais proximamente na construção desses 4 livros. Chico Xavier pede licença, Na Era do Espírito, Astronautas do Além, Diálogos dos Vivos. E começa aí e se estende até a sua conclusão um encontro muito especial. Então, Na Era do Espírito, em 1972, Chico se prepara nas suas reuniões, abre uma página do Evangelho, apresenta um tema para os presentes e então surgem as dúvidas. Emmanuel faz a psicografia como lhe é próprio, com excelsa grandeza. Nossa, muita propriedade. E o material vai para o Herculano e Herculano escreve um terceiro texto falando sobre a mesma temática. Estabelece assim
um vínculo extraordinário entre os três também para a produção das obras. E são temas extremamente instigantes do cotidiano da década de 1972, em 73 e 74, mas para os nossos dias. E daí eu faço uma pergunta para a escritora. A atualidade é algo que acompanha a obra espírita sempre? A obra espírita e os grandes espíritos, os grandes pensadores são atemporais. É um absurdo quando falam em atualizar Kardec, ou Jesus ou Moisés, porque eles são sempre atuais, eles estão além do nosso tempo. Eles têm uma visão diferente do universo. O homem evolui, mas os problemas básicos, as vivências básicas são as mesmas, a requererem sempre a mesma solução: desenvolvimento do amor, do respeito ao próximo. Do ponto de vista das bases filosóficas e das bases morais, elas são as mesmas bases. Portanto, as questões que o tempo moderno nos apresenta, nós sempre precisaremos voltar às bases. Portanto, não há o que envelhecer sobre questões eternas. Você falou uma coisa linda. A moral é uma só, que Jesus nos ensinou. Fazei ao outro só o que desejais que vos faça. Amai a Deus sobre todas as coisas. Porque hoje se diz muito, mas era a moral antiga. Não existe isso. A moral vem através dos séculos num convite ao crescimento. E a incompreensão da moral vem em várias ocasiões numa incompreensão do crescimento. Então, modismo não é moral, não é ética, não é bonito, não tem produtividade e eficiência. Se analisarmos o crescimento do homem, veremos que os vultos maiores trazem a verdadeira moral. Agora, na tentativa de compreendermos a verdadeira moral, no tempo e no espaço criamos nossas moraizinhas particulares que se desfazem. Está na hora de assumirmos a verdade, de compreendermos que a moral é uma só. É respeito, disciplina, respeito ao corpo físico, ao mundo, ao próximo. Sem isso não há moral. Não há desenvolvimento ético, estético, a busca da beleza, que procuramos no exterior, mas que tem que estar em nosso interior, para nos sentirmos bem conosco mesmo. Vou fazer uma pergunta à senhora para finalizarmos essa conversa que a senhora colocou em alto nível. Imagina você. Para uma autora, para uma escritora. Se eu pedisse à senhora para escolher um livro de Herculano, qual a senhora escolheria? É difícil. Amo Maria Madalena. Amo também, como eu já citei muitas outras obras, eu lembrar da ficção científica. O Túnel das Almas tem mais um, e a trilogia Madalena, Lázaro e Barrabás. Amo todos os livros de Herculano, mas quando ele descreve Madalena, uma mulher, diz Herculano, que procurava na beleza dos corpos a beleza do espírito, e que quando encontra Jesus, se encanta com Jesus, porque pela primeira vez um homem enxergava a sua alma e não ficava preocupado com seu corpo físico. E ela diz num dos capítulos: agora entendo, mestre, existe a raiz mundana e a raiz divina. A raiz divina é a luz que nos eleva, que nos liga ao universo. A raiz mundana é a sombra que nos amarra à terra. Sempre, mestre, eu procurei a raiz mundana e os lindos corpos e estava errada. Agora eu vejo que eu preciso me desenvolver na raiz luminosa, na raiz divina, na fé divina. Herculano é demais. No Túnel das Almas, na ficção científica, ele imagina um roubo, uma espionagem, onde roubam as fórmulas pelo pensamento, pela telepatia. Não há cofre que segure o pensamento. Então, ele é de uma diversidade, de uma expansão de pensamento, mas todo sempre voltado para a divulgação da doutrina espírita. A única capaz de fazer com que consigamos atingir o que todos sonhamos, os sonhos de liberdade,
a liberdade plena, o mergulho no luz do universo.